Uma vez mais, ora muito boa tarde, muito boa noite, ora muito bom dia. Caros amigos e amigas deste mundo que se chama, que mais parece um circo, mesmo não sendo. Tendo em conta que, se calhar também deverei, cumprimentar os inimigos e as inimigas. Pronto, porque no fundo, isto, temos que considerar todas as pessoas, não é? Pronto. Entretanto, eu gostava de fazer aqui uma espécie de... Como é que eu ia dizer? De perguntas aqui à página Juristas pela Verdade, tendo em conta que este vídeo vai se chamar Perguntas sobre Verdades Jurídicas. No fundo, o exercício judicial ao nível da advocacia, é o que permite certas manobras, ora do lado puramente legal, ora do lado puramente corruptível ao nível legal. Pronto. Mas pronto, vamos considerar simplesmente a parte legal e que terá como intenção defender o resto da população, que é mais ou menos a ideia que eu tenho desta página e de todas as publicações ou documentos que partilha. Hoje estive aqui a ler, já quase há 3 horas que estive a ler aqui o Caderno de Minutas, a 5ª edição, de março de 2021. Agrada-me perfeitamente que, há muito texto que se repete. E assim posso saltar logo. E já há certas minutas que realmente não fazem parte da minha condição e, como tal, ignorei-as. Contudo, eu tenho aqui algumas dúvidas, não é? Houve uma vez que eu fiz um vídeo que partilhei com esta malta, não é? Que se chama-se Leis Injustas, nos quais indica certas abordagens que, em princípio, seriam positivas quanto à motivação dos comportamentos que estão em causa como exigências e obrigações cívicas, não é? Antes de tudo. E, portanto, excluindo esta questão do negócio, não é? Porque, antes de tudo, aqui no Decreto-Lei 28B de 2020, não é? No artigo 8, diz que as coimas destinam-se ao Estado, ao CGMAI e à entidade fiscalizadora. E antes de tudo, qual é a entidade fiscalizadora? Não é? Portanto, há várias. Não é? E, portanto, era porreiro que dessem uma descrição mais detalhada, não é? Sobre quais são as entidades oficiais que têm esse direito de fiscalizar, seja lá quem for. No qual eu considero que é, por exemplo, a PSP ou a GNR, dependendo da localização nacional, não é? Ou do terreno em que cada uma dessas forças policiais tem função. Ora, e é o que eu digo, neste sentido, o destino das coimas deveria, já que se baseia em coima, não é? Portanto, a motivação da escolha está baseada na coima. Na necessidade de punir. Tudo bem. Então se calhar seria melhor que o destino da coima fosse não propriamente para o Estado, não propriamente para a PSP ou para a GNR, não é? Caso sejam essas as entidades fiscalizadoras, não é? Caso não sejam, então em princípio nenhuma dessas forças policiais pode intervir em qualquer movimentação que apresente a violação de restrições, ok? E a CGMAI, que nem sei o que é, mas e depois hei de ver o que é. Mas é mais uma entidade qualquer. E portanto, quiçá, digo eu, as coimas
devessem ter alvo, digamos assim, não é? Ou, portanto, sim, alvo. Quiçá aos hospitais públicos, quiçá a uma espécie de caixa onde os hospitais públicos podem tirar dinheiro para produzirem melhores condições no cuidado da saúde de quem lá está, até para mudarem os filtros do ar-condicionado e tal, não é? Tendo em conta que, pronto, salas com pessoas todas infectadas, não é? Pronto, no princípio, os filtros ali dos ar-condicionados são assim um bocado, pronto, esquisitos. Devem ser mudados, não é? Regularmente, etc. Pronto. E portanto, pronto, eu nesse sentido gostava que me respondessem qual a razão das coimas, porque antes de tudo, qualquer lei, não é? Supostamente é aplicada porque existem razões que explicam a necessidade de haver essa lei. Vamos considerar que existe uma pandemia e, ao haver essa pandemia, houve uma quantidade exorbitante de leis que apontam para as várias condições dos vários membros de qualquer país e, como tal, pronto, elas precisam de existir, não é? Para que cada cidadão se possa, portanto, defender. Tendo em conta que a intenção deste documento é nem mais uma forma de qualquer cidadão, seja em que condição for, apresentar um documento no qual possa, ora, ter paz, não é? Portanto, quando a PSP ou a GNR aparece numa intervenção, não é? Pública, portanto, apresentando qualquer um destes documentos aqui apresentados neste caderno de minutas, pronto, sirva, não é? Para que, pronto, o polícia, nesse caso, não possa punir, isto é, atribuir uma coima. Pronto. E assim sendo, vou para a primeira pergunta. E lá está, mais uma vez, eu gostaria que este senhor, ou seja, lá quem for, que representa a página, respondesse de uma forma clara e explícita, okay? Para que não hajam dúvidas quanto à interpretação da resposta. Tente-se basear numa coisa mesmo básica, como fosse para crianças. Portanto, a primeira questão é aonde encontrar a cópia de publicação científica referente ao estudo sobre o grau de infecção. Portanto, existe uma publicação qualquer científica que refere o estudo e o grau de infecção desse mesmo estudo. Eu queria saber onde é que eu posso encontrar, porque já existem tantos artigos sobre as possibilidades interpretativas dos vários grupos científicos que elaboraram estudos sobre o Covid. Eu gostava de saber qual é a cópia que se refere tantas vezes neste caderno de minutas, mas onde não aparece um único link para a pessoa poder ler e poder fazer uma impressão do próprio documento. Pronto. Só isso. À parte disso, já agora, todas as minutas não têm um selo associado. Portanto, todos os documentos normalmente oficiais e mesmo aqueles que são processados por qualquer advogado têm lá um carimbo. E o carimbo é que fazes, de algum modo,
é que nos diz que aquele documento é verdadeiro. Caso contrário, são simplesmente folhas. Não é? Pronto, não interessa. E aqui, além de mais, em todas as minutas, vocês não oferecem um espaço para que seja possível preencher. Não é? Se eu quiser pôr o meu bilhete de identidade ou o meu nome, não existe lá um espaço associado para, seja eu, seja mais alguém além de mim, acrescentar na cópia estes documentos que vocês apresentam. E, portanto, pronto. Aqui a pessoa vai ter que, portanto, descrever um novo documento em casa, não é? E acrescentar um espaçozinho para que o meu bilhete de identidade, não é? Ou o número do NIF já lá esteja. Portanto, não haja necessidade de escrever à mão. Não é? Pronto. A minha ortografia pode ser má, não é? Depois, gostava de lhe pedir também um link onde refere o documento elaborado por cientistas chineses do mapeamento do código genético. E, face à origem deste documento, acrescento mais uma dúvida, mas que creio que não será você ou vocês que podem responder a isso, não é? O que isso possam, não sei. Supostamente estão ligados à parte judicial e ou jurídica, e como tal, pronto, em princípio, deverão saber, não é, quais as razões das vacinas que estão a ser distribuídas em Portugal não terem origem dos laboratórios chineses que elaboraram vacinas, não é? E que até estão a ser entregues em vários países deste mundo, não é? Até da América, etc. Não é? Pronto. E porque é que em Portugal não tivemos acesso a essas vacinas? Mas sim a vacinas que fazem parte, por exemplo, da Inglaterra, que entretanto saiu da União Europeia. Portanto, em princípio, pronto, não há uma relação direta, não é? No fluxo económico que representa a União Europeia. Senão não vale a pena estarmos numa União que não quer saber de si própria, não é? Neste sentido. Pronto, digo eu. Mas isto, pronto, já é uma crítica. Mas, pronto, agradecia simplesmente que adicionassem pelo menos o documento elaborado pelos cientistas chineses, que vocês, em princípio, saberão qual o tal documento, não é? Para que assim eu também o possa ler. E pronto. E claro, eu vou pedir que seja a tradução, ora em inglês, ora em francês, ora em espanhol, ora em português. Tanto faz. Em chinês não tenho capacidade de traduzir. Pronto. Mas um linkzinho referente a esse documento eu também agradecia que fosse partilhado. Pronto. Entretanto, mais uma pergunta, não é? Referente, portanto, creio eu, à questão do consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não é? Portanto, há uma parte daqui destas minutas que se limita a 2020. Nós já estamos em 2021 e, portanto, antigamente, isto é, em 2020, havia uma proibição do consumo de bebidas alcoólicas em via pública e, tal como disse há bocado, qualquer regra jurídica associada à Constituição portuguesa tem uma razão que explica a aplicação da lei. Porque senão, pronto, sem explicação podemos criar leis, as leis que nos der a real gana, sem um conteúdo que explique a necessidade de haver essa lei. Não é? Pronto, e nesse sentido eu gostava de saber o porquê que até aparecem aqui numa descrição, não é? No qual um comando qualquer policial foi avisado de que havia um grupo de pessoas a beber
bebidas em garrafas de plástico, sendo que a bebida era vinho. Pronto. E, a partir daí, há alguma associação de perigo na associação do vinho e não propriamente portanto, da forma como o próprio vinho é transportado, não é? Pronto. E, nesse sentido, eu gostava de que me respondessem, portanto, quais as razões que estão inerentes à necessidade de proibir, seja lá quem for, beber um copo de vinho ou 10 copos de vinho na via pública. Pronto. Tendo em conta que, na minha concepção, da probabilidade de um perigo associado ao consumo de álcool, estaria na embalagem ser de vidro. Pronto. Pode partir, pode ser usado como arma, não é? Portanto, pronto. Nesse sentido, até compreendo. A partir do momento que até se pode levar dentro de um saco de plástico e há uma proibição pelo facto de alguém beber aquilo, tendo em conta que não está a conduzir, pronto. Gostava de saber quais as razões que explicam a necessidade da aplicação dessa lei. Pronto. A seguir, entretanto, aparecem todas as minutas, digamos assim, sim, que no fundo dizem, vezes em conta, que o teste PCR não tem base em factos científicos e que todos os resultados, ou 80% dos resultados são considerados falsos positivos. E, portanto, neste sentido, tendo em conta que 80% dos casos são falsos positivos, eu gostaria de saber e gostaria que me respondessem a esta questão, que é, portanto, existe um número brutal de notícias constantes sobre pessoas que morreram e que lhes foi atribuído à morte a infecção de Covid. E, portanto, até que ponto qual a necessidade de haver uma informação tão excessiva sobre a morte de pessoas associadas ao Covid, tendo em conta que, os testes, incluindo até portanto, já me recordo como é que se diz, portanto, abrir um corpo morto e ver a autópsia. Pronto, tendo em conta que, tanto ao nível dos testes deste PCR e as autópsias, também podem ter um erro de 80%. Não é? Pronto. E, portanto, a partir daí, gostaria que me explicassem qual a razão de aplicarem uma lei na qual, pronto, como se sabe, existem imensas pessoas que estão contra, portanto, esta questão das restrições de liberdades e direitos, tanto para pessoas que não têm negócios, como para as pessoas que têm negócios. E, portanto, pronto, gostava que me explicassem sobre isso, não é? Qual a razão que está associada à aplicação de uma lei que se baseia numa probabilidade de 20%. Não é? Pronto, é quase aquela coisa, hoje está sol e eu espero que toda a gente saia com guarda-chuva, porque há uma grande percentagem de probabilidade de chover. Entretanto, pronto, é melhor aplicar coimas a quem sai sem guarda-chuva num dia de sol. Pronto, é só essa a questão. E depois, por último, não, nem é por último, isto já foi o último, pois, eu já perguntei, portanto, qual a razão das vacinas distribuídas não terem origens dos organismos chineses, tendo em conta que, ao nível estatístico, a China já resolveu o problema. Não tem mais problemas. Portanto, o Covid na China quase desapareceu. Depois eu podia acrescentar mais uma dúvida no qual eu um dia destes fui bastante crítico e pronto, eu gostava que também fosse possível, não sei se vocês saberão me responder a isso, mas pronto,
o Papa e o Presidente da República encontraram-se, não é? Encontraram-se e falaram bem próximo um do outro, não é? E, pronto, eu fiz uma crítica bastante dura sobre isso. Contudo, pronto, entretanto apareceu pessoas a responder-me que, pronto, ambos estariam vacinados e, portanto, a partir do momento que estão vacinados, está tudo bem. Ou estão vacinados, ou estão... É que lá está. Depois existem testes que dão positivo e os outros que dão negativo. E, portanto, temos que ver quais são, não é? O que é que está aqui de errado, não é? Será o método do teste? Pronto. Mas, a parte disso, pronto. Se o Presidente da República já está, ou até tem está numa condição que não infecta mais ninguém, porque é que ele anda mascarado em todo lado? Não é? Portanto, não sei. É que, pronto, é que se toda a gente for vacinada e tivermos que continuar nesta noção de que temos que continuar a andar mascarados e etc. Portanto, pronto, no princípio, entre vacinar e não vacinar, pronto, como se começar. Não é? A parte disso, quero dizer que durante muito tempo, não é? Uma grande parte, já lá vão quase 2 anos, não é? Ou mais de 2 anos, não é? Uma das restrições, não, uma das coisas que associam o contágio é o toque. E o toque pode estar associado a qualquer coisa. Eu toco aqui na parede e se mais alguém tocar no mesmo sítio, em princípio, é infectado. Caso eu esteja infectado. Não é? E, portanto, pronto, eu, nesse caso, pergunto porque é que, por exemplo, nos supermercados, ou das frutarias, ou em todos os outros sítios que, no fundo, permitem a aglomeração de pessoas e que são considerados portanto, de prioridades, não é? São prioritários, portanto, vamos considerar, ok? Porque é que qualquer um pode tocar no que quer e depois pousar. Eu, por exemplo, tenho muito o hábito de, quando vou comprar laranjas, apalpá-las. E caso o efeito de palpar a laranja não me agradar, eu pouso a laranja lá no mesmo sítio. Tendo em conta que eu não vou não ando com luvas. Mas, tal como eu, centenas ou milhares de pessoas fazem o mesmo. Portanto, em sítios que permitem a aglomeração de pessoas, nos quais o que está em causa são os alimentos, não é? Porque é que não existe ali uma função de entrega dos alimentos no qual, pronto, evite que outras pessoas toquem e apalpem os alimentos. E pronto, e não tenho mais nada a dizer. Espero que, seja lá quem for desta página, me possa responder a estas perguntinhas simples, de uma forma clara e explícita e minimamente pornográfica. Porque, pronto, a ciência gosta dessa pornografia e eu também.